Saudação de paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira, é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da telinha. E, mais uma vez, voltamos aqui para refutar o nosso amigo, o pastor Vitor Azevedo. O pastor Vitor Azevedo veio aí com mais uma das suas pérolas, né? E dessa vez, tirando a autoridade da Bíblia Sagrada. Como muitos já puderam ver lá nas minhas redes sociais, seja no Facebook ou no Instagram. Se você não me segue lá ainda, dá uma passadinha lá no final desse vídeo. E você que já nos segue aqui há um bom tempo, gostaria de pedir para você já deixar o seu like e no decorrer do vídeo deixasse aí o seu comentário. Sim, eu concordo que a Bíblia é a inerrante palavra do Senhor. Sim, eu concordo que a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus aos homens. Então, vamos aqui rapidinho. Lembrando que, e até o final desse vídeo, vou mostrar para vocês que a palavra do Senhor, ela é inspirada por Deus e não pela imaginação e fruto do homem. Também, no finalzinho aí, eu vou indicar alguns livros para vocês, amantes da palavra do Senhor, que não pode faltar na sua biblioteca. Infelizmente, eu não estou com tantos livros assim que gostaria de mostrar, porque muitos deles ficaram na casa da minha mãe lá no Rio de Janeiro, mas eu trouxe alguns que são muito relevantes e esses eu não deixo nem empresto para ninguém. Eu vim aqui defender a Bíblia? Não. Eu vou usar aqui e citar a frase de Charles Spurgeon que disse: defender a Bíblia seria a mesma coisa de defender um leão. Simplesmente dê liberdade à Bíblia e ela defenderá a si mesma. Dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus e que a mesma só contém algumas partes da palavra de Deus é uma grande viagem que o homem pode ter. Sabe, aquela viagem na maionese, viajando em Marte sem entrar na espaçonave? Afinal, como provar que parte da Bíblia tem ou não a sua autoridade? Você vai criar uma grande confusão na cabeça de muita gente ao fazer essa declaração. O teólogo Carlos Barth parece ter conseguido influenciar muitos com sua doutrina, não somente no seu tempo, mas também no nosso presente, com a sua teologia liberal, que se preocupou em seu tempo em frisar que a Bíblia é um livro humano como outro qualquer, ensinando por diversas vezes que a Bíblia contém a palavra de Deus e afirmando ele em seu tempo que os que a escreveram fizeram uma obra imperfeita. Lembremos que a lógica dos homens nem sempre coaduna com a de Deus, pois os pensamentos de Deus vai muito além dos pensamentos humanos, como bem declarou o profeta Isaías no capítulo 55, versículos número 8 a 11. Uma coisa é certa: todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas. Seus escritores foram capacitados pela cooperação vital e contínua do Espírito Santo. Claro que cada um dos 40 escritores escreveram com as palavras do seu vocabulário, porém sob a influência do Espírito de Deus, como bem ensinou o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo na sua segunda carta, como vemos no capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. A palavra inspiração significa normalmente influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os autores bíblicos, garantindo que aquilo que escreveram eram precisamente o que Deus pretendia que eles escrevessem para transmitir as verdades divinas. Por isso a palavra inspirada por Deus, por isso na frase pronunciada pelo apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, a palavra inspirada por Deus vem do grego original theopneustos, que significa sopro divino. É como se Deus estivesse cochichando baixinho no ouvido de cada escritor. Gente, é muito lindo isso. Ou seja, a Bíblia, ao ser escrita pelos seus 40 escritores, teve a supervisão, direção do verdadeiro autor, que é Deus. E por isso que ele cochichou no pé do ouvido daqueles que estavam escrevendo. E por isso podemos afirmar que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a inerrante palavra de Deus. E agora eu vou falar para vocês 10 razões do porquê eu creio que a Bíblia Sagrada é totalmente a palavra de Deus para a nossa vida. Primeiro,
Ela é um testemunho fiel de Deus. Como bem afirmou o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículos 7 e 8, que diz: porque três são os que dão testemunho: o Espírito, a Palavra e o sangue. A Bíblia é o único livro do mundo digno de todo crédito, pois ela é o único livro que revela sobre Deus. Segundo, Jesus testemunhou ao respeito da palavra. Como? Primeiro, ele a leu, como vemos em Lucas capítulo 4, versículo 17, onde a narrativa bíblica declara dizendo: e lhe foi dado o livro do profeta Isaías. Segundo, Jesus a ensinou, como vemos em Lucas capítulo 24, versículo 27, que diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Terceiro, ele a cumpriu, sim. Além dele ler, além dele ensinar, ele cumpriu o que a Escritura falava acerca dele. Como vemos em Lucas capítulo 24, versículo 44, que diz: e disse-lhes: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quarto, além dele ler, além dele ensinar, além dele cumprir a palavra, ele mesmo a chamou de a palavra de Deus. Como vemos na narrativa bíblica de Marcos capítulo 7, versículo 13, quando ele estava falando aos fariseus, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Terceira razão, o Espírito Santo deu seu testemunho sobre ela, inspirando o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, lá no capítulo 1, versículo 21, o apóstolo narra dizendo: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Quarta razão, o testemunho dos seus escritores. Sim, nada melhor do que o testemunho daqueles que foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia Sagrada. Isaías, no capítulo 6, versículo 8, diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia. Ezequiel, no capítulo 1, versículo 3, diz: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Daniel também falou a respeito dela, no capítulo 9, versículo 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias. A expressão, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, veio a minha palavra do Senhor, é equivalente. Ocorre mais ou menos 300 e 800 vezes no Antigo Testamento. Essas expressões nos mostram a preocupação dos escritores da Bíblia em outorgar-lhe a inspiração divina. Os autores do Novo Testamento também deram a Deus a autoria divina dos seus escritos, e não aos homens, como vemos na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos número 13, que diz: outra razão ainda temos nós para insensamente dar graças a Deus. Tendo vós recebido a palavra que nós ouviste, que é de Deus, acolheste não com palavras de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Em quinto, temos o testemunho da arqueologia. A arqueologia tem dado grande contribuição aos amigos e amantes da Bíblia Sagrada, e tem fechado a boca de muitos inimigos, assim também como a história. Sexta razão, nós temos aí o testemunho da ciência. As descobertas científicas também têm confirmado a veracidade da Bíblia Sagrada. Muitos já riram, já zombaram de certas narrativas bíblicas. E essa zombaria, esse escárnio, foi até o momento em que a ciência chegasse à mesma conclusão das narrativas bíblicas, afirmando assim a sua veracidade. Sétima razão, a perfeita harmonia. A Bíblia foi escrita em 16 séculos, por cerca de 40 escritores. Vale a gente aqui ressaltar que esses escritores viveram em épocas diferentes, lugares diferentes e sob circunstâncias diversas. E entre eles nós encontramos aí profetas, reis, sacerdotes, pescadores, criadores de gados,
cobradores de impostos e muitos outros escritores. Reunidos deram a um livro uma só mensagem, dando a impressão que foi escrito por uma única pessoa. E isso faz a gente chegar na nossa oitava razão, que é a perfeita unidade. Os 66 livros da Bíblia Sagrada formam um só livro. De Gênesis ao Apocalipse, encontramos uma unidade perfeita em todo o livro da Bíblia Sagrada. E por isso que, ao lermos a Bíblia, temos a impressão que os livros são exatamente a continuação um dos outros. E somente Deus poderia agir para que tal coisa acontecesse. E como só Deus pode agir nessa perfeita unidade da Bíblia Sagrada, nós chegamos na nona razão, o cumprimento fiel das suas palavras. Há duas classes de profecias, as literais e as simbólicas. Muitas profecias do Antigo Testamento se cumpriram no Antigo Testamento, outras se cumpriram no Novo Testamento e tem muitas outras que estão se cumprindo no passar dos séculos, como nós estamos vivendo aí essa pandemia que foi profetizada pelo próprio Cristo no Novo Testamento. Isso mostra de uma maneira impressionante a maneira como se cumprem as profecias da Bíblia que Deus disse que aconteceria, como ele mesmo inspirou o profeta Jeremias ao responder a sua pergunta: o que vê Jeremias? E então Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse a ele: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumpri-la. Ou seja, querendo ou não, nós iremos ver todas as profecias bíblicas se cumprindo, porque Deus vela sobre a sua palavra. E enfim, chegamos na 10ª razão, a veracidade da Bíblia Sagrada. A Bíblia é o único livro do mundo que só tem verdade. Se há mentira nela, não é dela. Ela apenas registrou essas mentiras. Todos os demais livros contêm verdades, porém misturadas com erros. Há muitas verdades na Bíblia do que todas as verdades produzidas pelos homens durante séculos. Só um único livro, vindo de Deus, poderia ser tão verdadeiro como a Bíblia Sagrada. Bom, finalizamos aqui com as 10 razões do porquê a Bíblia Sagrada é sim a palavra de Deus. Porém, a gente poderia encerrar esse vídeo acrescentando a 11ª razão, que é o testemunho dos cristãos. Sim, você poderia testemunhar aí o que essa palavra de Deus fez na sua vida, uma transformação de mentalidade, uma transformação de vida, uma transformação de caráter. Comenta aí para que as pessoas que estejam assistindo o vídeo, que gostam de ler comentário, possam ver aí o seu testemunho, o que a palavra de Deus fez na sua vida. Te gerou um ânimo na sua vida? Trouxe aquela transformação no seu marido, no seu filho? Comente aí agora, testemunha aí o que a palavra de Deus fez na sua vida e na sua casa, para que aqueles que gostam de ler comentário possam ser edificados através do seu testemunho, mediante aquilo que eles estarão lendo, conforme a palavra do Senhor fez na sua vida. Sim, eu te convido, testemunhe agora o que Deus fez através da palavra do Senhor na sua vida aí agora. E o primeiro livro que eu quero indicar para vocês é do Meyer Pearl, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia Sagrada. Um livro muito bom para quem deseja conhecer um pouquinho mais da palavra do Senhor. Próximo livro, Introdução Bíblica, de J. Cabral. Esse livro aqui, ele é muito top, gente. Próximo livro, 66 Chaves para a Bíblia, um manual prático para o estudo bíblico, de William. Muito bom. Você vai conhecer livro por livro da Bíblia Sagrada. E é claro, a gente não poderia deixar de indicar aqui 66 livros que completam um único só livro, que é a Bíblia Sagrada. Sim, este livro não pode faltar na sua estante. Antes de você sair desse canal, antes de você ir para uma outra rede social, deixe o seu like, o seu testemunho, tá bom? E que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Graça e paz.